Por que Minato foi chamado de Relâmpago Amarelo de Konoha? Minato Namikaze ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha porque sua velocidade e sua capacidade estratégica eram quase incompreensíveis para seus inimigos. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, bastava seu nome aparecer no campo de batalha para que tropas inteiras recuassem. Aristóteles discute a importância da excelência no livro Ética a Nicômaco, livro 2. Ali ele afirma: somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A frase significa que grandes habilidades não surgem de um momento de sorte, mas de uma prática constante e disciplinada. Minato não nasceu um gênio do combate por acaso. Sua reputação foi construída através de estudo, treino e inteligência estratégica. No caso de Minato, sua velocidade não era apenas física, era mental. Ele pensava mais rápido que seus adversários, e isso transformou um ninja comum em uma lenda. Por que Minato se tornou Hokage tão jovem? Minato assumiu o posto de quarto Hokage ainda muito jovem, algo extremamente raro dentro da história de Konoha. Isso mostra que liderança verdadeira não depende apenas da idade, mas da confiança que outros depositam em suas decisões. Platão aborda a questão da liderança no livro A República, livro 6. Ele escreve: até que os filósofos governem como reis, ou aqueles que hoje são chamados reis e governantes filosofem genuinamente, não haverá fim para os males da cidade. Platão defendia que o melhor governante é aquele que une poder e sabedoria, alguém capaz de pensar no bem coletivo e não apenas em seus próprios interesses. Minato representava exatamente esse tipo de líder. Ele não buscava poder, ele buscava proteger sua vila. E justamente por isso foi escolhido para liderá-la. Por que Minato acreditava tanto em Naruto antes mesmo de ele nascer? Quando Kushina estava grávida, Minato já demonstrava uma confiança absoluta de que seu filho teria um papel importante no futuro de Konoha. Essa confiança não era apenas emocional, era uma aposta no futuro. Aristóteles discute essa ideia de esperança no livro Ética a Nicômaco, livro 9. Ele escreve: a amizade e o amor pelos filhos são em grande parte uma extensão da esperança que os pais depositam no futuro. Isso significa que os pais projetam no futuro dos filhos aquilo que acreditam que o mundo pode se tornar. Minato não apenas acreditava em Naruto como filho, ele acreditava que Naruto poderia carregar o futuro da vila. E essa confiança acabou moldando toda a trajetória de Naruto. Por que Minato escolheu selar a Kyuubi em Naruto? Uma das decisões mais controversas da história de Naruto foi o momento em que Minato decidiu selar metade do poder da Kyuubi dentro de seu próprio filho recém-nascido. Sócrates discute o conceito de dever moral no diálogo Criton. Ali ele afirma: não devemos responder à injustiça com injustiça, e nem fazer mal a ninguém, mesmo quando fomos prejudicados. A ideia central de Sócrates é que decisões difíceis devem ser guiadas pelo bem coletivo, não apenas pelo sofrimento individual. Minato sabia que aquela decisão custaria a vida dele e de Kushina, mas também sabia que era a única forma de proteger Konoha e impedir que a Kyuubi destruísse a vila. Foi uma decisão dolorosa, mas guiada por responsabilidade. Por que Minato não tentou fugir da batalha contra Obito? Durante o ataque da Kyuubi, Minato enfrentou um inimigo desconhecido que possuía poderes absurdos de espaço-tempo. Mesmo assim, ele decidiu confrontá-lo diretamente. Aristóteles aborda a coragem no livro Ética a Nicômaco, livro 3. Ele escreve: a coragem é o meio-termo entre o medo e a imprudência. Ou seja, coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Minato sabia que aquela luta poderia custar sua vida. Ainda assim, ele decidiu enfrentá-la porque a alternativa seria permitir a destruição da vila. E um Hokage não pode escolher a fuga quando o destino de milhares depende de suas decisões. Por que Minato conseguiu derrotar Obito, mesmo sem conhecer suas habilidades? Quando Minato enfrentou Obito, ele não tinha nenhuma informação sobre o funcionamento do Kami. Ainda assim, em poucos momentos ele conseguiu entender a lógica da técnica. Sócrates defendia a importância da observação racional no diálogo teeteto. Ele afirma: o pensamento é o diálogo da alma consigo mesma. Isso significa que a mente humana resolve problemas através de reflexão contínua.
Minato não venceu aquela batalha com força bruta, ele venceu com análise. Ele observou, testou hipóteses e encontrou uma brecha. Esse é o verdadeiro poder da inteligência estratégica. Por que Minato foi considerado um Hokage perfeito? Muitos personagens dentro do universo de Naruto consideram Minato o Hokage mais equilibrado da história de Konoha. Platão discute o conceito de governante ideal em A República, livro 4. Ele escreve: a justiça consiste em cada parte cumprir sua função de forma harmoniosa. Um governante justo é aquele que equilibra força, sabedoria e responsabilidade. Minato demonstrava exatamente esse equilíbrio. Ele era forte em batalha, inteligente em estratégia e compassivo com sua vila. Essa combinação é extremamente rara. Por que Minato confiava tanto em seus alunos? Minato foi o mestre de Kakashi, Obito e Rin. Mesmo em situações extremamente perigosas, ele demonstrava uma confiança enorme em seus alunos. Aristóteles escreve sobre confiança no livro Ética Nicômaco, livro 8. A amizade verdadeira baseia-se na confiança de que o outro deseja o bem. Por que Minato acreditava que Naruto mudaria o mundo? Minato acreditava que Naruto poderia trazer uma nova era para o mundo ninja. Platão discute a transformação da sociedade em A República, livro 7, ao falar sobre a alegoria da caverna. Ele afirma: a educação é a arte de direcionar a alma para aquilo que deve ser visto. Ou seja, mudanças profundas acontecem quando alguém enxerga uma realidade diferente daquela que todos aceitaram. Naruto cresceu exatamente com esse tipo de visão, e Minato percebeu isso antes de qualquer outra pessoa. Por que Minato foi lembrado como um herói mesmo depois da morte? A morte de Minato não apagou sua presença. Pelo contrário, sua história continuou influenciando gerações. Aristóteles escreve em Ética Nicômaco, livro 1: a verdadeira grandeza de um homem é medida pela memória que ele deixa. A vida de Minato foi curta, mas suas escolhas moldaram o futuro da vila. E isso é o que transforma alguém em uma lenda. Por que o peso da perfeição pode se tornar um fardo? Minato era considerado quase perfeito como ninja. Inteligente, rápido, estrategista brilhante e respeitado por aliados e inimigos. No entanto, essa imagem de perfeição também criava uma pressão enorme sobre ele. Quando Rin morreu e Obito foi dado como morto, Minato carregou silenciosamente o peso de não ter conseguido proteger seus próprios alunos. Aristóteles discute o problema das expectativas no livro Ética Nicômaco, livro 2. Ele escreve: a virtude está no equilíbrio, pois tanto o excesso quanto a falta nos afastam do caminho correto. Isso significa que até mesmo qualidades extraordinárias podem se tornar um peso quando colocam sobre alguém expectativas impossíveis. Minato representa exatamente esse dilema. Ele era visto como o ninja que sempre encontraria uma solução. Mas a vida provou que nem mesmo o maior dos heróis pode impedir todas as tragédias. Por que os maiores líderes carregam culpas invisíveis? Depois da morte de Rin e da queda de Obito, Minato continuou cumprindo seu dever como Hokage e como ninja da vila. Para todos ao seu redor, ele ainda era o herói sereno e confiável. Mas a história sugere que ele carregava uma culpa profunda por não ter conseguido salvar seus alunos. Sócrates discute a consciência moral no diálogo Górgias. Ele afirma: é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la. A frase indica que a maior dor moral muitas vezes vem da sensação de responsabilidade pelas consequências de nossas ações, ou pela falta delas. Minato pode ter sido um herói para Konoha, mas provavelmente nunca deixou de se perguntar se poderia ter feito algo diferente para salvar seus alunos. Por que a velocidade de Minato era mais do que apenas um jutsu? O deus voador do trovão transformava Minato no ninja mais rápido do mundo. No entanto, sua verdadeira vantagem não estava apenas na técnica, estava na forma como ele pensava. Platão discute a relação entre mente e ação no livro A República, livro 4. Ele escreve: a alma governada pela razão conduz todas as outras partes.
Isso significa que a verdadeira superioridade não vem apenas da força ou da habilidade física, mas da capacidade da mente de orientar todas as ações. Minato era rápido porque sua mente era rápida. Ele analisava, decidia e executava estratégias em segundos. Por isso, sua velocidade era tanto intelectual quanto física. Como Minato conseguiu compreender o Kamui em tão pouco tempo? Durante sua luta contra Obito, Minato enfrentou uma habilidade completamente desconhecida. Mesmo assim, em poucos momentos, ele percebeu o padrão do jutsu e encontrou sua vulnerabilidade. Aristóteles discute o raciocínio prático no livro Ética a Nicômaco, livro 6. Ele afirma: a sabedoria prática é a capacidade de deliberar bem sobre aquilo que é bom e útil. A sabedoria prática não depende apenas de conhecimento acumulado, depende da habilidade de interpretar situações rapidamente. Minato não venceu Obito apenas com poder. Ele venceu porque conseguiu entender o funcionamento do jutsu antes que fosse tarde demais. Por que o sacrifício é uma característica central dos grandes líderes? Quando Minato decidiu selar a Kyuubi, ele sabia que aquela escolha custaria sua vida e a de Kushina. Ainda assim, ele tomou a decisão, porque acreditava que era a única forma de proteger a vila. Platão discute a responsabilidade do governante no livro A República, livro 5. Ele escreve: o verdadeiro governante não busca governar por benefício próprio, mas pelo bem daqueles que governa. Essa ideia mostra que liderança verdadeira exige colocar o bem coletivo acima dos interesses pessoais. Minato encarnou exatamente esse princípio. Ele não escolheu o caminho mais fácil, escolheu o caminho que acreditava ser necessário para proteger Konoha. Minato foi um bom pai ao selar a Kurama em Naruto? Essa é uma das perguntas mais difíceis de toda a história de Naruto. Ao transformar Naruto em Jinchuriki, Minato salvou a vila, mas também impôs ao filho uma vida de sofrimento e rejeição. Aristóteles discute a responsabilidade dos pais no livro Ética a Nicômaco, livro 8. Ele afirma: os pais desejam naturalmente o bem de seus filhos, mesmo quando precisam tomar decisões difíceis. A frase revela que o amor parental nem sempre se expressa através de escolhas fáceis. Às vezes, ele exige decisões dolorosas. Minato acreditava que Naruto teria a força necessária para superar aquele destino, e apostou que o futuro da vila dependeria dessa escolha. Por que Minato acreditava tanto na próxima geração? Mesmo diante da guerra e da violência do mundo ninja, Minato acreditava que Naruto poderia trazer uma nova era de paz. Platão aborda o papel da educação no livro A República, livro 7. Ele afirma: a educação é o processo de orientar a alma para aquilo que é verdadeiro. Platão acreditava que mudanças profundas na sociedade começam quando novas gerações são educadas com valores diferentes. Minato acreditava exatamente nisso. Naruto não era apenas seu filho, era também a esperança de um mundo ninja diferente. Por que o peso da perfeição pode se tornar um fardo? Minato era considerado quase perfeito como ninja, inteligente, rápido, estrategista brilhante e respeitado por aliados e inimigos. No entanto, essa imagem de perfeição também criava uma pressão enorme sobre ele. Quando Rin morreu e Obito foi dado como morto, Minato carregou silenciosamente o peso de não ter conseguido proteger seus próprios alunos. Aristóteles discute o problema das expectativas no livro Ética a Nicômaco, livro 2. Ele escreve: a virtude está no equilíbrio, pois tanto o excesso quanto a falta nos afastam do caminho correto. Isso significa que até mesmo qualidades extraordinárias podem se tornar um peso quando colocam sobre alguém expectativas impossíveis. Minato representa exatamente esse dilema. Ele era visto como o ninja que sempre encontraria uma solução. Mas a vida provou que nem mesmo o maior dos heróis pode impedir todas as tragédias. Por que os maiores líderes carregam culpas invisíveis? Depois da morte de Rin e da queda de Obito, Minato continuou cumprindo seu dever como Hokage e como ninja da vila. Para todos ao seu redor, ele ainda era o herói sereno e confiável.
Mas a história sugere que ele carregava uma culpa profunda por não ter conseguido salvar seus alunos. Sócrates discute a consciência moral no diálogo Górgias. Ele afirma: é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la. A frase indica que a maior dor moral muitas vezes vem da sensação de responsabilidade pelas consequências de nossas ações, ou pela falta delas. Minato pode ter sido um herói para Konoha, mas provavelmente nunca deixou de se perguntar se poderia ter feito algo diferente para salvar seus alunos. Por que a velocidade de Minato era mais do que apenas um jutsu? O deus voador do trovão transformava Minato no ninja mais rápido do mundo. No entanto, sua verdadeira vantagem não estava apenas na técnica, estava na forma como ele pensava. Platão discute a relação entre mente e ação no livro A República, livro 4. Ele escreve: a alma governada pela razão conduz todas as outras partes. Isso significa que a verdadeira superioridade não vem apenas da força ou da habilidade física, mas da capacidade da mente de orientar todas as ações. Minato era rápido porque sua mente era rápida. Ele analisava, decidia e executava estratégias em segundos. Por isso, sua velocidade era tanto intelectual quanto física. Como Minato conseguiu compreender o Kamui em tão pouco tempo? Durante sua luta contra Obito, Minato enfrentou uma habilidade completamente desconhecida. Mesmo assim, em poucos momentos, ele percebeu o padrão do jutsu e encontrou sua vulnerabilidade. Aristóteles discute o raciocínio prático no livro Ética a Nicômaco, livro 6. Ele afirma: a sabedoria prática é a capacidade de deliberar bem sobre aquilo que é bom e útil. A sabedoria prática não depende apenas de conhecimento acumulado, depende da habilidade de interpretar situações rapidamente. Minato não venceu Obito apenas com poder. Ele venceu porque conseguiu entender o funcionamento do jutsu antes que fosse tarde demais. Por que Minato continua sendo lembrado como um Hokage exemplar? Mesmo décadas depois de sua morte, Minato continua sendo lembrado como um dos maiores líderes da história de Konoha. Aristóteles discute o legado humano no livro Ética a Nicômaco, livro 1. Ele escreve: a felicidade de um homem só pode ser plenamente julgada ao observar o fim de sua vida. Essa ideia sugere que a verdadeira grandeza de uma pessoa se revela pelo impacto que suas ações deixam no futuro. Minato viveu pouco, mas suas decisões moldaram toda a história do mundo ninja. Seu legado não foi apenas sua força, foi a esperança que deixou para as gerações seguintes. E o que aprendemos com Minato? A história de Minato Namikaze não é apenas a história de um ninja extremamente poderoso. É a história de um líder que precisou tomar decisões impossíveis. Ele foi um gênio em combate, um estrategista brilhante e um Hokage respeitado. Mas, acima de tudo, foi alguém que colocou o destino da vila acima da própria vida. Platão reflete sobre o papel do verdadeiro líder em seu livro A República, no livro 6. Ele escreve: não são os que buscam o poder que devem governar, mas aqueles que compreendem o que é verdadeiramente bom para a cidade. O que Platão quer dizer com isso é que o verdadeiro governante não age por ambição, orgulho ou glória. Ele age por responsabilidade. Ele entende que suas escolhas podem custar caro, mas mesmo assim decide agir em favor do bem coletivo. Minato representa exatamente esse tipo de liderança. Ele não buscava ser Hokage para ser lembrado como um herói. Ele aceitou esse papel porque sabia que alguém precisava assumir o peso da responsabilidade. Quando o momento mais difícil chegou, o ataque da Kyuubi, ele não hesitou. Mesmo sabendo que morreria, ele escolheu proteger Konoha e confiar o futuro ao próprio filho. E talvez essa seja a maior lição que Minato deixa para nós. Grandes líderes não são aqueles que nunca falham ou nunca sofrem perdas. Grandes líderes são aqueles que continuam fazendo o que acreditam ser correto, mesmo quando o preço é extremamente alto. No final, Minato não deixou apenas uma história de poder ou velocidade. Ele deixou um legado de coragem, responsabilidade e esperança no futuro. Somos a Mentalidade Geek.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.